Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de programação utilizando o Qt em C++, e na aula de hoje nós vamos falar sobre ponteiro nulo e ponteiro de ponteiros. Na próxima aula vamos falar sobre ponteiros de funções e aí finalizamos a parte de ponteiros. Então, outras propriedades de ponteiros são a existência de ponteiros nulos ou inicialização de ponteiros nulos e a possibilidade de criarmos ponteiros que apontam para outros ponteiros. Então, isso aí vai ser útil na criação de matrizes, por exemplo. Então, basicamente, se a gente quer criar um ponteiro nulo, a gente pode fazer assim. Lembrando que o asterisco é para a declaração do ponteiro e a gente atribui o valor 0. Então, dessa maneira, a gente inicializa um ponteiro como um ponteiro nulo. Uma outra maneira de inicializar esse ponteiro, também como um ponteiro nulo, seria a gente atribuir diretamente o valor null. Vocês podem perceber que fica azulzinho porque é uma palavra reservada da programação. Basicamente, para que serve o ponteiro ser nulo? Se a memória não foi alocada, se não tem um endereçamento, se esse ponteiro não aponta para canto nenhum, a gente pode identificar isso comparando esse ponteiro a 0, fazendo um if, por exemplo, e aí a gente sabe se foi alocado memória ou não, e aí a gente evita utilizar um ponteiro que não está apontando para canto nenhum. Ou seja, está o endereço de memória igual a 0. Então a gente evita aí de utilizar uma memória que não está alocada. Então a segunda funcionalidade que vamos falar aqui nessa aula são os ponteiros que podem apontar para outros ponteiros. Então vamos fazer isso na forma de um exemplo. Vamos criar aqui um caractere chamado A, outro que seria um ponteiro chamado B e um outro que seria um ponteiro duplo chamado C. Então, para utilizar aqui, vamos dizer que a variável A recebe o valor Z e B vai receber o endereço da variável A, assim como C vai receber o endereço da variável B. Nesse caso, a gente pode perceber que A é uma variável comum, simples, que recebe um valor Z. B está apontando para o endereço de A. Ou seja, B está apontando para o endereço que armazena a letra Z. E C está apontando para o endereço do endereço de A. Ou seja, C aponta para o ponteiro B que armazena o endereço de A que contém o valor Z. Então, dessa maneira, mais à frente, a gente vai poder alocar memória para vetores multidimensionais utilizando ponteiros, porque cada ponteiro simples poderia representar um vetor. Então, com um ponteiro duplo, por exemplo, estaremos apontando para o primeiro endereço de um conjunto de vetores, e aí a gente forma uma matriz bidimensional, um vetor bidimensional, por exemplo. Então, basicamente é isso que a gente tem para essa aula. Na próxima aula falaremos um pouquinho sobre ponteiros de funções, como utilizar ponteiros para apontar para funções. Então, até a próxima aula.